Localizado em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, encontramos o Museu Mariano Procópio. Aberto à visitação como museu particular em 1915, só foi inaugurado em 1921 por seu fundador, Alfredo Ferreira Lage, que se dedicou à construção de um dos mais importantes acervos do país, de relevância nacional e internacional. O museu é constituído por mais de 50 mil objetos, dentre os mais diferentes itens, como artes plásticas, mobiliário, armaria, numismática, fotografias, livros raros e peças de história natural. Agora, convidamos vocês a adentrar no universo das imagens, com seus códigos e representações, buscando conhecer as informações que uma tela pode nos apresentar. No vídeo de hoje, nosso tema será a representação da modernidade, tomando como base o quadro Jardim de Plantas, do pintor francês Jules Escalbert, artista da segunda metade do século XIX. Sua obra nos auxilia a refletir sobre questões da vida moderna e as formas de interpretações da realidade. Inserida entre as chamadas cenas de gênero, por representar uma cena do cotidiano, esta tela, embora não datada, se situa no centro das produções artísticas do final do século XIX. A obra se destaca por sua qualidade técnica e pelo tema abordado, apesar de não apresentar grandes inovações técnicas e de seu autor, Jules Escalbert, ser hoje pouco conhecido. Em um primeiro momento, notamos na composição do quadro dois planos diferentes. O superior nos mostra o público, composto por personagens de diferentes idades, sexo e classe social, com reações variadas, buscando o pintor dinamizar a cena. Ao olhar mais atentamente, nossa atenção se volta à figura do militar, com postura relaxada, em provável momento de descanso. Sua altura e cor de roupa se destacam no conjunto. Ao seu lado, adultos e crianças procuram interagir com os ursos, situados no plano inferior da tela. Alguns incitam os animais a subir na árvore, jogando comida amarrada em um fio que se prende a um tronco seco, possibilitando assim vê-los mais de perto. O artista da obra, Jules Escalbert, expôs pela primeira vez no Salão de Paris em 1876, mantendo-se frequente ao longo dos anos. Pouco se sabe a respeito da trajetória do quadro Jardim de Plantas, até a sua incorporação ao Museu Mariano Procópio. É possível encontrar, no catálogo ilustrado do Salão de 1892, um desenho de Escalbert intitulado O Fosso dos Ursos, muito semelhante à parte inferior do quadro Jardim de Plantas. Tomando essa semelhança como base, podemos levantar a hipótese da obra ter sido exposta no mesmo salão de 1892 e produzida próxima a esta data. Ao buscarmos informações sobre a vida de Escalbert, notamos que seu trabalho artístico foi, muitas vezes, associado à representação de cenas mitológicas e antigas, tema muito recorrente no salão até o final do século XIX. No entanto, observando os catálogos dos salões de Paris, as obras apresentadas pelo artista, ano após ano, evidenciam grande quantidade de temas contemporâneos, voltados às representações da modernidade, como é o caso de Jardim de Plantas. Podemos identificar uma preferência de Escalbert pela representação do nu feminino e de cenas associadas ao lazer na vida moderna, características que vamos mostrar neste momento. Não mais limitadas às cenas de mitologia e aos exóticos haréns, a representação da intimidade feminina começou a ser apresentada em cenas mais cotidianas. Em O Chá, obra realizada por Escalbert em 1914, vemos uma mulher nua, reclinada em um confortável sofá, servida por uma empregada. A riqueza do local é parte de típico ambiente burguês do século XIX e XX. Sua beleza e postura ao segurar um cigarro evidenciam a intenção de associá-la à modernidade. A mentalidade do período vinculava os cigarros à emancipação feminina, ainda que seu consumo se restringisse ao ambiente doméstico. Este novo hábito feminino foi explorado por diversos artistas, como John George Brown, Carl Schweninger, Ellen Danielson e Frederick William Elwell. A representação do corpo da mulher, visto em sua intimidade ao portar modernas lingeries, foi recorrente na obra de Escalbert.
Seus quadros muitas vezes deram origens a cartões postais apreciados pelo público masculino. Outra vertente da produção artística de Escalber pode ser observada em obras como A Vacinação Gratuita em Paris. Cenas de vacinação como esta também fizeram parte dos trabalhos de muitos artistas que buscavam enfatizar o heroísmo moderno fundamentado na ciência, traço característico da mentalidade do início do século. Representações de momentos de lazer, entre românticos piqueniques e passeios pelas margens do rio, foram igualmente explorados pelo artista, como podemos ver em Na Margem do Marne, apresentado no Salão de 1883. Nesta tela, Escalber nos expõe uma animada cena. Trata-se do encontro de canoeiros que se reuniram para almoçar às margens do rio, enquanto músicos italianos, com grande harpa e outros instrumentos, se preparavam para transformar o ambiente em uma pista de dança. Para entender um pouco mais a respeito do significado dos jardins zoológicos no final do século XIX, devemos compreender algumas práticas da aristocracia, que desde o século XVI criou espaços privados para o aprisionamento de animais exóticos, símbolos de poder. No século XIX, a urbanização e as inúmeras expedições de exploração científica favoreceram a criação de jardins zoológicos públicos. Ali, os animais importados ficavam expostos como feras vencidas e domesticadas, ou gentis companheiros de um público que crescia cada vez mais. O Jardim de Plantas, lugar retratado na pintura de Escalber, foi criado em 1626, tornando-se Museu Nacional em 1793, após a Revolução Francesa. Posteriormente, o jardim ganhou um zoológico, para onde foram levados os animais exóticos de Versalhes, residência da antiga família real francesa. O fosso, onde se encontram os ursos na pintura, foi construído em 1805, mantendo-se inalterado. Esses animais, por si só, captavam grande atenção do público, principalmente por atingir a posição ereta, muito similar à postura humana. A proximidade entre o público e os animais, possível no zoológico, estimulou a divulgação e coleção de suas imagens em cartões postais, sendo os ursos os grandes protagonistas. Era possível até conhecer-lhes pelo nome, Martin, pois, curiosamente, todos os ursos que estiveram no Jardim de Plantas receberam essa identificação. Estamos, então, falando de gerações de Martin. Nesse cartão postal, podemos observar mais uma cena com um dos Martin. Neste caso, trata-se de uma fotografia de 1900, ou seja, 8 anos depois da pintura de Escalber, onde notamos nítidas semelhanças com a tela Jardim de Plantas. Podemos notar que algumas ações se repetem, o movimento dos ursos e alguns gestos do público, na tentativa de lhes oferecer pedaços de pão. Muitos foram os trabalhos artísticos sobre o zoológico, como na tela O Jardim de Plantas, de Henri Geffroy. Realizada quase 20 anos depois de Escalber, o quadro de Geffroy representa a mesma cena, um urso subindo no tronco, atraído pela comida jogada pelo público. Porém, com a angulação oposta, enfatizando, no primeiro plano, a reação das crianças, personagens principais no conjunto de sua produção artística. Obras como esta nos mostram um grande interesse pelo tema, percebido não só na pintura, mas igualmente na literatura do período. A trajetória que aqui fizemos nos auxiliou a compreender a tela Jardim de Plantas de Julius Escalber na cultura de sua época e dentro de uma preocupação particular de seu autor, a representação da vida cotidiana em suas diferentes formas.